Fala galera, vim aqui de novo fazer mais um vídeo rápido e fazer um update do que eu tô vendo que tá rolando por aí com o UFC 300. Essa semana que passou, o Jon Jones fez um podcast e falou que ele recebeu uma oferta para lutar, para ser a luta principal do UFC 300. E aí, tudo bem, a gente já esperava. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles não sabem ainda quem vai ser o main event. A gente tá esperando o Dana White vir e anunciar quem vai ser a luta. Ele falou, inclusive, a semana passada, numa coletiva, que eles vão anunciar mais 2 lutas e que as negociações estão, no mínimo, interessantes. Ele também falou que tem um documentário sendo feito de todos os bastidores de negociação e tal. Mas o que tá acontecendo realmente é que parece que eles não fazem ideia de quem que vai ser a luta principal. De repente, eles estão para anunciar a luta principal e o co-main event do UFC 300. E ninguém sabe, tá tudo no ar, inclusive pro lado do UFC, pelo que parece. O Jon Jones vinha na semana passada falando que o UFC tentou fazer ele concordar de lutar no UFC 300 e ele só não foi porque ele disse que não estaria pronto a tempo. A luta vai ser em abril, ele tá com o ombro operado e tal. Agora, a gente ainda suspeitava de repente um anúncio no fim de semana, né? Saiu toda aquela teoria de que ia rolar um anúncio durante o Super Bowl. Eu fiquei maluco porque eu tinha visto na sexta-feira o Poatan voando para Londres. Eu até tinha falado, acho que no podcast aqui, eu falei, gente, o Poatan voou para Londres com o Plínio, que é tradutor dele e treinador dele, né? Faz sentido isso? Eu falei, olha, ele tem um compromisso lá, tudo bem, mas eu acho que vai rolar um anúncio. Acabou não rolando, né? O Poatan foi lá fazer outros compromissos, tal, já tá em outro país agora. E a gente continua esperando. A gente não sabe o que vai acontecer. Tem os rumores agora mais fortes continuam sendo de Adesanya contra o Duplessis. O Adesanya soltou várias pistas que tá em camp, tá treinando. Segundo rumor, que era o Bilal Muhammad contra o Leon Edwards, que é uma luta que, honestamente, ninguém tá muito interessado em ver, mas que uma hora vai ter que acabar acontecendo, vocês têm que lembrar disso também. Agora, ontem, depois do programa do Ariel Helwani aqui nos Estados Unidos, saiu um outro rumor. O Ariel falou que ele tinha fontes dizendo que Leon Edwards e Khamzat Chimaev estava sendo estudado para funcionar, e o perrengue era o Chimaev não poder vir lutar nos Estados Unidos por questões de visto. Isso muda mais uma vez o desfecho da história. Parece realmente que eles não fazem ideia de quem que eles vão colocar. O Chael Sonnen fez um vídeo dizendo que tem um monte de lutador negando fazer essa luta no UFC 300. Não sei o motivo, ou porque é de última hora, ou por causa de grana, talvez, porque a gente já contou aqui, quando o cara é campeão, ele ganha uma porcentagem de pay-per-view. Se tem 2, 3, 4 campeões no card, esse pay-per-view, essa porcentagem é dividida entre 4 caras. Você negocia e tal. Por exemplo, um cara que nem o Jon Jones não ganha a mesma coisa que um cara que nem o Leon Edwards, por exemplo, entendeu? O Jones ganha mais, mas o Leon Edwards ganha uma participação também. Então, teoricamente, o dinheiro ali do pay-per-view fica menor para todo mundo quando tem mais cinturão em jogo. Agora, isso não é motivo para... No vídeo do Chael Sonnen, inclusive, ele falou, escuta, quando o patrão, o Dana White, liga para você e fala, eu quero que você luta, só tem uma resposta que você pode dar, que é sim. Você não fala não, você não negocia, você fala, por quê? Você só responde sim. E eu concordo, 100%. Ainda mais numa questão como essa. Eles não sabem o que vai acontecer. A gente já tem aí quase todas as lutas, o card tá ótimo. Inclusive, a gente fez um comparativo aqui no canal, procura aí no outro vídeo, tem o UFC 200 contra o UFC 300, luta a luta, qual vai ser melhor, e o UFC 299 com o UFC 300. O UFC 300 ganhou nos dois, tá? Então, o card não tá ruim e ainda tem mais 2 lutas para ser anunciadas. O problema é que quais lutas vão ser anunciadas? A gente tá esperando, a expectativa que se cria daquela luta sensacional, né? Por isso que eu fiquei na expectativa do Poatan com o Tom Aspinall, porque seria essa luta sensacional. Não vale muita coisa? Não vale muita coisa, não tem problema, não precisa valer coisa. Precisa ser uma luta boa. E é uma luta boa, então é isso que a gente quer. A gente quer ver luta boa. Não precisa fazer sentido, ainda mais para um evento como o UFC 300, que seria um evento histórico, um evento praticamente comemorativo, né? Então não tem que sempre fazer sentido, tem que ser boa. Então a gente precisa, nesse momento, eu acho que baixar o nosso nível de expectativa, porque as coisas não estão muito promissoras para esse anúncio dessas 2 próximas lutas, a não ser que eles puxem um coelho da cartola
sensacional. Eu não consigo ver opções com os caras que tem disponível agora que casem uma luta nessa expectativa que a gente criou, entendeu? Então não tem. O Chimaev perdeu muito desse hype dele depois da luta com o Usman. A gente viu, o cara cansou, foi bem... A gente ainda falou, né? Se tivesse 5 rounds, o Usman provavelmente teria ganhado aquela luta. Então eu não tenho certeza que tipo de hype que o Chimaev traz para uma luta dessa. Ainda mais de main event, de um evento desse porte, né? Não faz muito sentido, mas como a gente tava falando, não precisa fazer sentido desde que a luta seja boa. Mas nesse caso a luta não é tão boa assim. Eu não sei realmente qual o nível de interesse do público no Chimaev depois da luta do Usman. Eu acho que o Chimaev vai ter que pegar uma luta um pouco menor e fazer uma apresentação muito boa, muito forte, para poder voltar. E ainda tem a questão do peso, né? A gente nem sabe se ele consegue bater o meio médio de novo depois de ter lutado nos médios. Aí, além de tudo isso, ele mesmo foi e falou no Twitter antes de ontem, que ele não vai lutar no Ramadã. Então, praticamente, ele se descartou disso. Eu vou voltar a falar lá do começo do vídeo que o John Jones revelou essa semana, falando que o UFC ofereceu a luta do UFC 300 para ele, é um problema muito maior do que ele pensou que seria quando ele falou isso. Isso revela que realmente tá tudo no ar ainda, os caras estão correndo atrás de quem vai lutar, não sabem quem vai lutar, tem muita gente que não tá aceitando lutar, e a gente tá ficando sem opção. E o tempo tá passando, né? Na verdade, mês que vem é março, no próximo mês já tem o UFC 300, ou seja, qualquer luta que esses caras casarem agora, os caras vão ter aí 8 semanas, 9 semanas para se preparar, o que não é muito tempo. E é isso, eu queria saber o que vocês acham que vai rolar, quem que vocês acham, a pergunta que não quer calar, né? Quem que vocês acham que vai acabar sendo o main event do UFC 300? E vamos continuar esperando até sair alguma definição. A gente espera toda terça-feira, que é geralmente quando o Dana White faz os anúncios. Hoje é terça-feira, então se tudo der certo, mais tarde a gente deve ter algum nome, mas a semana passada e a retrasada isso não aconteceu. Então a gente realmente não sabe o que esperar, vamos ficar atento aí e torcer. O card já tá bom, mas eu acho que a gente precisa ainda daquele senso de super luta, sabe? Aquela coisa que você fala, uau, aquele sentimento de surpresa, assim, que a gente não teve ainda com nenhuma dessas lutas. A gente tá falando muito de Max Holloway e Justin Gage, que é um lutão. A gente precisa de uma outra, um pouquinho, um nível acima dessa aí pra solidificar o evento histórico que vai ser o UFC 300. Me fala aí o que você acha. Eu quero saber também o que vocês acham desses vídeos que eu tô fazendo. Sem roteiro, sem nada, só senta aqui e fala o que tá na cabeça. Até me enrola um pouco às vezes, mas eu espero que vocês estejam gostando. Deixa o feedback de vocês aí pra mim. Deixa o like no vídeo se vocês gostaram do vídeo. E se inscreve no canal, recomenda pros amigos aí. Obrigado.